Olá, seja bem-vindo a este canal. Diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que algumas pessoas pregariam um outro evangelho, ok? O que é uma realidade por toda a história da igreja, mas tem se acentuado, né, tem ficado mais intenso, né, essa realidade de Paulo, conforme vamos nos aproximando do final dos tempos. Existe um líder de uma igreja chamada Igreja por Amor, em São Caetano do Sul, em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Ele é pastor, muito jovem, né? Por isso que a Bíblia diz para não consagrar neófitos ao ministério, justamente por isso, né? Porque ele é um fruto disso. A pessoa, quando é muito jovem e vai ao pastorado, e ainda sem ter um alicerce teológico bem equilibrado, resulta nessas coisas que nós vamos comentar com vocês. Então, esse coach, né, é conhecido como coach, né? O pastor Victor Azevedo tem sofrido várias críticas por suas pregações, como colocações como heresias. Entretanto, até numa entrevista, ele disse que isso é besteira, que as pessoas estão vendo demais, né? Ele chega a debochar daqueles que acham que ele está pregando heresias, tá? Victor Azevedo, ele chegou em uma das suas pregações a falar que os cristãos são praticamente como pequenos deuses, e que ele e os cristãos nos devem se sentir inferior a Jesus Cristo. Tá? E eu vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada aí. Quando Deus Pai envia Jesus naquela cruz e dá Jesus de presente, Ele está trazendo de volta o valor que um dia nós perdemos e está dizendo para mim e para você: olha, eu não tenho como comprar você de outra forma, eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Meus irmãos, nós só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus, e ponto final. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Isso daí vai fazer as pessoas se tornarem arrogantes. Como que alguém pode dizer que tem o mesmo valor que Deus? Jesus é Deus. Como que alguém pode dizer que é igual a Deus? Como que vem um garoto vai falar que agora nós somos como Jesus, que temos o mesmo valor que Jesus? Eu vou te explicar uma coisa aqui, irmão. Quem foi que falou isso? Não fui eu, não. Foi a Bíblia que disse. Gênesis 1:26, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Deus te fez igual a ele. Agora, esses dias atrás veio uma irmã e falou para mim: Vitor, essa mensagem de falar que a gente foi feito como Deus deixa as pessoas arrogantes. Eu falei: irmã, não acredito. Ela, por quê? Ela falou: não, deixa assim, porque as pessoas vão sair achando que pode fazer tudo, que agora não, agora a gente tem a natureza de Deus, agora a gente é a imagem dele, agora a gente tem o que ele tem, pode o que ele pode, faz o que ele faz. Ela falou: não pode ser assim. Eu falei assim: irmã, me perdoa, mas para mim a arrogância é Deus falar que eu sou como ele, eu olhar para ele e falar: Deus, eu me conheço e eu sei que eu não sou. Arrogância é Deus falar: Vitor, você é a minha imagem. Eu olhar no espelho e falar: sou não. O que é humildade? Humildade é Deus falar: Vitor, você é como eu. Eu olhar no espelho e falar: você está dizendo, então eu sou. Não porque eu me vejo, mas porque você está falando. Porque mais forte do que eu vejo no espelho é a sua palavra dentro de mim. Eu não guardei a imagem que vi no espelho no meu coração. A Bíblia diz: guardei a sua palavra no meu coração. E a sua palavra então se tornou o meu fundamento. Percebeu? Então, esse tipo de pregação é uma pregação antiga, tá? Existe uma heresia chamada confissão positiva, né? Conhecida como teologia da prosperidade, onde enfatiza essas questões. Ele tem um livro escrito, né? O livro chama-se A Arte de Ver o Invisível. Eu praticamente, nos anos
na década de 1990, eu presenciei essas heresias entrando dentro do ministério do qual eu estava agregado, que era as Assembleias de Deus. Quando eu vi este livro pela primeira vez nas Assembleias de Deus, eu estranhei, porque um obreiro disse para mim, olha, que era um excelente livro. E quando fui averiguar, né, e comprar o livro, eu me deparei com inúmeras heresias de destruição. Né? São heresias vindas do mundo secular. Tá? O mundo secular, ele explora bem essa questão do pense positivo. Okay? E aí inventaram a confissão positiva. Né? Kennedy Reagan foi um plagiador de um pastor tradicional, onde ele trouxe as ideias dessas questões de pensar positivamente. Paul Yong-Chol também foi bem infectado por esse vírus, né, da confissão positiva, onde esse livro Quarta Dimensão também foi um livro que trouxe essas heresias para, na época que eu estava lá nas Assembleias de Deus, na década de 1990, isso foi se espalhando como um vírus. Tá? Em 87 não se via falar muito, em 1987 você não via falar muito desse tipo de coisa dentro das Assembleias de Deus e das igrejas pentecostais, mas o vírus começou a se espalhar, pior do que o coronavírus. E aí você percebe que todo esse ensino herético do mundo neopentecostal, ele foi infectando o meio pentecostal, ok? E depois também alguns tradicionais foram infectados com isso. Esse livro, eu já não estava mais na Assembleia de Deus, mas comprei este livro de um pastor assembleano, pastor Osmir Moreira de Pádua. E aí você percebe que ele está dizendo aqui na página 29, olha só o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, olha, os pobres precisam dar porque eles precisam que as bênçãos de Deus quebrem as maldições da pobreza. Bem, se essas declarações viessem de um neopentecostal normal, a gente já sabe que eles estão infectados por todas essas heresias. Mas vindo de um pastor da Assembleia de Deus, esse livro vendeu muito. Prosperidade, dízimo e ofertas. Então a infecção ela foi se generalizando e foi tomando quase todo o corpo. Ok? Então, vindo do neopentecostalismo, essas infecções elas foram se alastrando, tá? Como esses livros do R.R. Soares, que ensina essas determinações antibíblicas, tá bom? Exige os seus direitos. E, certamente, Victor de Azevedo, ele leu muito, né? Certamente ele leu Kennedy Reagan, tá? Porque ele se tornou, né, um liberal, tá? E também um adepto da confissão positiva, uma heresia vinda dos Estados Unidos da América, ok? A autoridade do crente, Kennedy Reagan, que foi praticamente o mestre da heresia, da teologia da prosperidade, que difundiu, né, essa heresia e penetrou por toda a igreja americana, ele diz isso que Victor Azevedo está afirmando, né? Por exemplo, ele diz, nas pregações de Victor Azevedo, diz que você tem que obter o que? A prosperidade. Né? E aqui na página 48, nós observamos, olha só, uma pequena análise sobre a interpretação de Kennedy Reagan. Muitos crentes confundem humildade com pobreza. Um pregador certa vez me disse que fulano possuía humildade, porque andava num carro muito velho. Expliquei, isso não é ser humilde, isso é ser ignorante. A ideia que o pregador tinha de humildade era de dirigir um carro velho. E outro observou, sabe, Jesus e os discípulos nunca andaram num Cadillac. Não havia Cadillac naquela época, mas Jesus andou num jumento. Era o Cadillac da época, o melhor meio de transporte existente. Então é isso daí, pessoal. Certamente, se Victor Azevedo não leu Kennedy Reagan, ele leu literaturas semelhantes. Zoe, Kennedy Reagan, pode ser um livro que ele pegou esse vírus, né? Esse coronavírus da confissão positiva. Né?
aqui nesse livro está recheado de declarações, como, por exemplo, você tem a natureza de Deus, página 9. Página 15, olha só o que diz aqui, ó, Reagan. Já sabemos, portanto, que o homem é espírito. Sendo espírito, encontra-se na mesma categoria de Deus, porque Deus é espírito. Praticamente é o mesmo ensino que o senhor Victor Azevedo faz aí nos seus canais, na sua igreja. Eu tenho a natureza de Deus, página 29. Página 50 e 51. Deus nos fez pertencer à sua categoria divina. Página 55, tornei-me um humano divino. Então, olha só, página 79, algo assim que se torna uma blasfêmia, como, infelizmente, Victor Azevedo também tem blasfemado contra Deus. Ninguém poderá oferecer-me nada melhor, nem o próprio Senhor Jesus Cristo tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Nem o Senhor Jesus tem uma melhor posição diante de Deus do que você e eu temos. Então, percebemos a semelhança da pregação de Victor Azevedo com a teologia, né, da confissão positiva. Infelizmente, ele provavelmente tem bebido dessas fontes turvas, ok? Principalmente porque a sua pregação ela é focada nesse ângulo. Saiu um artigo na Gospel Prime, Victor Azevedo nega a inspiração da Bíblia e cai numa velha heresia, né? Então, Victor Azevedo assevera que ama a Bíblia, mas que ela é apenas uma sombra. Não existe livro sagrado, mas isto é só um livro, segundo Victor Azevedo. Quem nunca ouviu isso aqui? Ó? A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então, quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, está aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade, aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Porque pensa, um livro escrito em 1500 anos por diversos de autores diferentes, em contextos diferentes, escrevendo em lugares diferentes, que um dia alguém, Constantino, não dá tempo de falar de Constantino aqui, Constantino decidiu que tinha que ter um livro sagrado para comunicar. Então todo mundo foi, todo mundo não, na verdade eles tinham, na época de Constantino, 325 anos depois de Cristo, eles tinham mais de 3.000 escritos que eles consideravam sagrados. Aí Constantino falou, não quero 3.000, eu quero que seja menos, tem que ser menos coisa, vocês façam um concílio e encontrem o sagrado. Então eles rasgaram várias coisas, enfim. Então não dá tempo de a gente entrar aqui agora na canonicidade bíblica e tudo mais, enfim. Mas qual que para mim é o grande problema aqui, que eu queria já começar expressando ele. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais. Porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Pessoal, é o velho liberalismo teológico ressuscitando, né? Com força agora, né? Antigamente, os pentecostais, teólogos, apologistas pentecostais acusavam, né, as igrejas tradicionais de muitas serem envolvidas com o liberalismo teológico. Agora, há um invertério, né? Agora você vê o meio pentecostal se tornando liberal. Ninguém poderia imaginar isso há 20 anos atrás, né? Mas é o que tem acontecido. Então, para ajudar essa situação, você vê, por exemplo, a editora Reflexão, né, traduzindo um livro de simplesmente Harnack, um dos grandes liberais, né, que influenciaram, né, o crescimento do liberalismo no mundo. Então, essa situação, né, da sociedade brasileira.
né, é infectada com toda sorte de engano e de mentiras. E agora, né, o movimento pentecostal agora acaba entrando no liberalismo, porque muitos dos seus pastores, né, e muitos leigos também têm ido estudar na PUC, metodista, que infelizmente são seminários liberais. Okay? Eu conheço uma pessoa que praticamente, se ele não fosse de Deus, ele tinha saído de lá liberalzão, no seminário metodista. Então, essa é a grande realidade dos dias de hoje. Grande realidade dos dias de hoje. Estamos sendo infectados cada dia mais pela confissão positiva, teologia da prosperidade, né? Seja através desse jovem aí, Victor Azevedo, né? Pregando suas heresias, né? Recicladas, né? Agora, tem uma injeção para isso. A injeção para isso daí é a Bíblia Sagrada. Se você começar a ler o Novo Testamento várias e várias vezes, não só o Novo Testamento, mas eu estou dando uma receita de bolo para você. Né? O Antigo Testamento é a palavra de Deus também. Só que se você começar a ler mais a palavra de Deus, você não vai ser infectado pelas heresias, que é o grande vírus, né, da humanidade do século XXI. Bem pior do que o coronavírus, que hoje está aí destruindo a vida de milhares de pessoas. Agora, o que acontece? Leia muito a palavra de Deus. E vou deixar para vocês aqui algumas recomendações de livros para que você possa não se deixar levar por esses pregadores jovens que têm aparecido por aí. Vou deixar a recomendação de Paulo Romero, tá? Um livro Decepcionado com a Graça, que explica essas heresias terríveis de Victor Azevedo e outros aí. A mesma linha, com terminologia diferente, tá? De Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.S. Soares. Eles têm linguajares diferentes, mas o final é o mesmo. Tá? É a boa e velha teologia da prosperidade, que não pode nem ser chamada de teologia da prosperidade, mas heresia da prosperidade. Deixo para você a recomendação também, o Evangelho da Prosperidade de Vida Nova, um best-seller, um livro fenomenal, okay? Que vai deixar você bem vacinado contra essas heresias. Também existe o pastor José Gonçalves, Prosperidade à Luz da Bíblia. Esse livro aqui, meus queridos, também vai ajudar você a não ser influenciado pelas heresias de Victor Azevedo, tá bom? E para você não cair no liberalismo teológico, existem muitos livros, eu tenho muitos livros aqui, poderia mostrar para você, mas não é o foco do vídeo. Mas eu posso recomendar para você 2 excelentes livros para que você não venha cair no liberalismo teológico, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, tá? Então, para você não cair no erro do liberalismo teológico, eu recomendo para vocês a Bíblia Palavra Sempre Viva, de Odi Salum, tá bom? Um excelente livro, maravilhoso livro, que vai refutar todas essas heresias aí de Victor Azevedo, tá? Da Arte Editorial, livro sensacional. Da Mundo Cristão você pode comprar a Bíblia e os seus intérpretes, de Augustus Nicodemos, que é uma vacina contra esse liberalismo teológico que está sendo invadido aí através da literatura no meio evangélico, e vai piorar, tá? Vai piorar. Só para te avisar, vai piorar. Tá? As editoras vão começar, em nome do dinheiro somente, a editar mais livros de liberais. Tem muito liberal no Brasil, tá? Tanto no meio tradicional como no meio pentecostal agora, tá bom? Então isso aqui é uma vacina para você não cair nessas duas vertentes, tá? Que são heresias mortais para a Igreja de Cristo. Tanto a teologia da prosperidade e a confissão positiva, como o liberalismo teológico, que hoje tem crescido como nunca entre as igrejas evangélicas. Queridos, deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Acione o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.